Hebreus 11, Hebreus capítulo 11, eu quero falar sobre a fé, a fé faz o que é inesperado e a fé chama a atenção de Deus. A fé faz o inesperado e a fé chama a atenção de Deus. Amém? Hebreus capítulo 11, versículo 1. Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ora, a fé é o firme fundamento, é a certeza das coisas que se esperam e a prova, a convicção das coisas que não se veem. Amém? Levante sua mão. Pai amado, em nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra e nós cremos que a Tua palavra, ela gera fé em nossos corações. A Tua palavra é a verdade, ela vem para nos limpar, ela vem para nos convencer, para nos ensinar, para nos corrigir. Então que hoje a Tua palavra possa nos ensinar, nos corrigir, nos trazer mais perto de Ti, Pai. Que a Tua palavra possa falar a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fale amém. Amém. Vocês estão aqui? Amém. Olha só, Paulo, eu acho que foi Paulo, mas não diz que foi Paulo, né? Mas o escritor aos Hebreus fala que a fé é o firme, é a certeza das coisas que se esperam. E a prova e a convicção, né? Das provas que não se vê. Então a fé tem um fundamento, e a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a prova e a convicção que se vê. A fé é algo que tem que estar presente em nossas vidas, em cada situação das nossas vidas, não só na vida cristã, não só na vida religiosa, mas mesmo no trabalho, mesmo no seu dia a dia. Mesmo que você não fosse cristão, se você estivesse fazendo alguma coisa, você iria falar, ia precisar ter fé nas pessoas que trabalham com você, você ia precisar confiar nas pessoas que estão com você. E a Bíblia está dizendo aqui que a fé, ela é confiança, ela é certeza, e ela fala que é fundamento, firme fundamento, né? Firme fundamento ou certeza. Firme fundamento porque tudo em Deus tem que ter um fundamento, e ela fala que é um firme fundamento. A fé é o fundamento que vai fazer com que você creia em Deus, ainda que você não veja, entende? Ainda que você não está vendo, mas você crê em Deus, porque a palavra de Deus está falando. Então a primeira coisa que eu quero falar para você é que a vida cristã é viver pela fé. A vida cristã, ela precisa estar, envolvida com a fé. E fé está ligado a crer e a obedecer. Mas mais embaixo, no versículo 6, fala assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então, outra coisa que o escritor fala, que sem fé é impossível agradar a Deus. O que ele está dizendo? Que se você não tiver fé, você não vai confiar. Se você não tiver fé, você não está esperando nada. Se você não tiver fé, você não tem certeza de coisas que foram prometidas, ainda que você não vê, ainda que você não pegue, mas foi prometida a coisa, você não vê, mas no mundo espiritual está lá, e com a fé vai vir para o mundo físico. E ele fala que é impossível agradar a Deus sem fé. Porque como que você vai se aproximar de Deus se você não tem fé? Como você vai receber aquilo que é de Deus se você não tem fé? E ele fala algo aqui também: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus tenha fé. Se você não tiver fé, você não se aproxima de Deus. Mas se você tiver fé, você se aproxima de Deus, você busca mais Deus e fica firme. Amém? E ele fala que quando nós cremos que Ele existe, Ele é galardoador para aqueles que buscam. Essa palavra galardoador está ligada à recompensa, a prêmio. Mas no original, olha que loucura, no original vem do grego mista podotes, aquele que paga salário. Então, quando eu creio, quando eu me aproximo de Deus com fé, Ele vai olhar para você, vai olhar para a sua fé, e a Bíblia diz que Ele vai te
Ele vai como se pagar um salário. Quando você recebe salário? Quando você trabalha, quando você faz alguma coisa, quando você merece. E a Bíblia está dizendo que quando eu me aproximo de Deus, Deus olha, Ele se agrada e vem a recompensa. Olha que coisa. Amém? Então, se nós estamos aqui hoje, nós precisamos entender que precisamos ter fé. Amém? Fala, eu preciso ter fé. E vocês entendem que a fé está ligada à obediência, a fé está obrigada a crer, porque logo abaixo ele fala assim: pela fé, Noé, divinamente avisado, versículo 7, divinamente avisado das coisas, ainda que não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Olha só, Noé foi avisado de algo que ia acontecer que ele nunca viu. Noé, vai chover. Mas o que é chuva, Senhor? Chuva é água que cai do céu. Mas nós nunca vimos isso aqui, mas vai acontecer. Então a Bíblia diz que Noé, pela fé, depois de ter sido avisado, depois de ter ouvido a palavra de Deus, ele ouviu Deus falar, ele obedeceu. Como? Preparando a arca, construindo a arca. Então sempre que vem uma palavra de Deus, ela é provada. Se você vai ter fé ou não. Como? Confiando, dando passos. E cada passo que você dá, após receber uma palavra de Deus, após ler um versículo, após ter uma promessa, está dizendo para Deus que você confia nele. E quando você fala para Deus, ou mostra para Deus que você está confiando nele, ele se agrada de você. É o versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando eu tenho fé, eu agrado a Deus e sou recompensado. Qual foi a recompensa de Noé? Ele construiu a arca e foi salvo, ele e a sua casa. Quando eu creio, quando eu tenho fé, quando eu começo a viver a palavra, quando eu começo a orar, eu tenho certeza da promessa que eu e minha casa seremos salvos. É uma promessa, não é uma promessa? Você não vê a sua família salva? Você vê talvez as coisas piorando, mas o que acontece? Você continua orando, você continua lendo a palavra, você continua com fé, você continua se aproximando de Deus. E você se aproxima de Deus com fé e vem a recompensa. Qual é a recompensa? Salvação da tua casa, salvação da tua família. Amém? Vocês entendem isso? Que fé é ter esperança, fé é esperar algo. O que você está esperando nessa noite? Você saiu da sua casa? Saiu? Você está aqui? E o que Deus pode fazer hoje, nesse ato de fé? Quando você saiu da sua casa, você falou para Deus: Deus, eu vou lá na igreja hoje orar, te louvar, te adorar, e eu quero te buscar. E toda vez que nós estamos juntos, diante de Deus, nós pedimos coisas. Eu sempre peço coisas. Eu oro, louvo a Deus, adoro, mas daqui a pouco eu estou pedindo coisas. Estou pedindo. Eu tenho necessidades. E a Bíblia diz que eu posso lançar minhas necessidades diante do Senhor. Eu tenho que buscar, adorar, agradecer. Mas eu peço coisas. E eu espero coisas. Que eu estou orando. Então, eu quero falar também. Vá para o capítulo. Vá para Marcos 5. Volte aí. Marcos 5. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21, começa a falar de várias histórias de fé. Fala de Jairo, da sua filha, mas a partir do versículo 27, a partir do versículo 25, Marcos 5, 25, fala assim: então certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Então eu quero falar dessa mulher, mas eu quero falar rápido aqui para que você entenda. Essa mulher que Marcos fala, era uma mulher que há 12 anos tinha um fluxo de sangue. Vocês sabem da história, amém? E essa mulher, a Bíblia fala que havia gasto todo o seu dinheiro, todo o seu recurso. Eu quero falar da fé dessa mulher e mostrar a fé dessa mulher. A Bíblia diz